prossegue, né? Estávamos aqui no intervalo, conversando a respeito deste tema tão oportuno para os dias de hoje, a nossa aceitação com outro, eu, Guilmar Santana e Antônio Carlos Tarquínio, nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, feriado, Dia da Consciência Negra, e o nosso objetivo é, agora, demonstrar a nossa gratidão a você, ouvinte, que permite com que nós possamos continuar a levar essa mensagem doutrinária do Cristo a um número cada vez maior de pessoas. Então, momento de demonstrarmos a nossa gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito obrigada a você que colabora conosco mensalmente. Muito obrigada a você que faz a sua doação de uma forma mais esporádica. Você coloca os seus aportes aí de tempos em tempos, mas continua nos ajudando. Gratidão a você que compartilha a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior com um amigo, e este amigo passa a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Nossa gratidão eterna a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, quer saber mais informações, ligue no 0800 12 18 38. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Estamos aqui falando a respeito da questão da aceitação do outro e veio para nós aqui a vontade de falar a respeito de uma lei tão importante que é a lei do amor, não é, Tarquínio? Sim, sem dúvida. Quando a gente se refere ao irracionalismo, ao que como uma das características do racismo, o racismo, na verdade, é uma coisa meio irracional. Se você for ver do ponto de vista de um ponto de vista da coerência, isso não devia estar acontecendo. Acontece, não devia estar acontecendo, mas essa característica de irracional nos induz a pensar como a lei do amor está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o homem, no começo, só tem sensações, depois, mais aprimorado, instintos, não é? E assim ele vai subindo na hierarquia até desenvolver o amor. E, então, ninguém está fazendo, digamos assim, olhando para outro lado e ignorando o sofrimento causado, as angústias que envolvem toda essa questão do negro no Brasil, as suas relações. Não é? Eu me lembro até um caso, nós ficamos de falar e eu estava esquecendo. Quando eu era menino, agora eu lembrei disso, que eu acho interessante, quando eu era menino, menino mesmo com os seus... Eu me lembro bem que foi assim, foi quando surgiu a televisão em cores, porque... Você sabe, né? Nem sempre a televisão foi colorida, né? Eu sou do tempo que a televisão não era colorida. E eu me lembro... Tinha um papel celofane que a gente colocava e ficava colorido. Né? Aí minha mãe era um barato. Minha mãe era daquelas que falava assim, vai comprar... precisa comprar não sei o quê. Nunca planejava nada. Aí, vai ao mercado comprar não sei o quê. Eu ia. Daqui a pouco ela falava, vai. E eu ficava indo e vindo. E numa dessas de ir e vir, eu parei na frente, no caminho do supermercado, eu parei na frente de uma loja na avenida, né, onde ficava o mercado, e nessa loja estava passando o Jogo do Brasil em cores. Uma coisa assim deslumbrante. Eu estava com um amiguinho, inclusive. Eu nunca esqueço, era o Bina. E aí nós paramos diante da televisão, entramos um pouco assim dentro da loja, que é as lojas de eletrodomésticos, e ficamos ali. E ele me alertou, ele falou, olha, careca, porque isso aqui sempre foi assim, desde menina, né? Então, meu apelido no bairro era careca, sai da frente, que tem um guarda aí que está querendo assistir, eu acho que o jogo também. E se eu, na época, tive alguma animosidade, eu acho que eu apaguei. Eu apaguei a animosidade. Talvez tivesse, mas na minha cabeça estava pensando assim, não esquenta, porque se ele realmente quiser, ele vem aqui. Imaginei isso, onde a gente estava. Né? E o guarda me tirou da loja. Não me bateu, mas ele me pegou como se eu fosse um mau elemento. E me tirou da loja, disse que eu devia ter saído da frente dele. Bom, na verdade, eu nem tinha ido ao mercado ainda. Aí eu fui, comprei as coisas, e já era noite. Então, assim, a minha mãe de penhoar, naquela época, né,
as mulheres usavam penhora. Meu pai já também meio quase que de pijama e tal, mas meu pai era muito contemporizador, muito de conversar, de contemporizar. E eu encontrei ele na cozinha, acho que com uma fruta, cortando uma fruta, algo assim. Eu falei, pai, e contei E para contou ele. acontecido. Bom, aí, bom, tudo bem. Quando nós voltamos, eu voltei para falar com a minha mãe não estava Ela mais em já tinha casa. ido falar com guarda. Olha, eu nunca vou esquecer a cara do meu pai. Meu pai olhou para mim assim e falou: Meu Deus do céu, ferrou, ferrou. Ela passou a mão num casaco e botou o casaco e pau para a loja. Tá. E, bom, meu pai falou: Bom, agora nós temos de ir para lá. Nós temos de ir atrás dela. Aí fomos, né? Meu pai botou lá também, sei lá, acho que estava de pijama, sei lá. E aí chegamos na porta da loja. Era uma. Não existe mais, a loja era uma GG Gabriel Gonçalves. Né? E o guarda estava, na verdade, ali para tomar conta de uma padaria que havia sido, na esquina com a loja, que havia sido. Que faliu. E as pessoas estavam entrando à noite tirando as coisas. Ele estava lá tomando conta da loja. Mas e aí chegamos, quando eu cheguei, eu deparo minha mãe numa roda de não sei quantas pessoas, o guarda no meio, né? O gerente da loja pedindo, pelo amor de Deus, para ela parar. E ela passou um pito no guarda. O guarda não tinha a menor condição de reação, porque ela tinha tanta razão, e foi lá me defender. Né? Sim. Isso, dependendo do lugar onde eu conto, isso até me emociona. Mas foi muito bom para mim, porque me pareceu que tinha feito alguma coisa errada. Né? E ela provou, né, e outra, olha, foi muito engraçado. Agora eu acho engraçado, na época eu fiquei cabreiríssimo. Ela falou um monte para o guarda, não vem ao caso. Aí ela disse assim, olha, agora, e falou para o gerente também, porque você permitiu isso. Você estava aí, você deve provavelmente ter visto isso e permitiu. Então é o seguinte, Antônio Carlos, como minha mãe falava Antônio Carlos, Antônio Carlos, de hoje em diante, todos os dias você vai vir aqui assistir. Você vai vir, vai entrar e vai assistir. E eu quero ver quem é que tira você da loja. Né? Então, uma atitude bastante firme e que, de fato, me fez entender que as coisas, que eu não estava errado. Né? E, então, isso ficou na minha memória como uma coisa muito importante, porque, enfim, ela afirmou a sua... e assim, ela não falou nenhum palavrão, mas ela falou coisas ali para o guarda que ele ficou indefeso, porque realmente ela falou, a única pessoa que poderia estar assistindo era ele, porque ele é um menino, estava assistindo. Você tinha que tomar conta da padaria. O que você estava fazendo aqui assistindo a televisão? E essa atitude, foi muito essa legal. atitude tão louvável da sua mãe que você se lembra com emoção, eu penso que de repente, a missão do pai, daquele que está ali trazendo aquele espírito, a oportunidade de evoluir, estar atento, independente da cor, né? De falar a respeito da sua necessidade de se colocar em qualquer lugar onde ele esteja, não é, Sim, Tarquínio? de uma maneira assim tranquila. Tranquila. E eu não estava errado. Mas, de toda forma, quer dizer, essa atitude do guarda foi uma atitude bastante besta, né? Irracional. O que ele pensou ali? Né? Que direito ele tinha de fazer aquilo? Mas eu creio no seguinte, vamos chamar agora para a razão, né? Quer dizer, essas atitudes, elas tendem a um dia a cessar. Evidentemente que o nosso papel, dentro do possível, é de nos afirmarmos de uma maneira, até que nos seja possível, uma maneira serena. Né? Eu sempre disse em casa, estude, se dedique muito, e você vai conseguindo as coisas. Né? E é isso mesmo que acontece com qualquer um de nós. Então, nós precisamos, digamos assim, dar o troco, dar a resposta desta maneira, estudando, trabalhando, buscando as coisas boas, porque isso é um irracionalismo que um dia tem de cessar. E isso denota a nossa pouca evolução ainda. Né? Normalmente porque
essas atitudes impensadas e completamente fora da razão, com a evolução humana, ela tende a desaparecer. diminuir. Isso não significa que esse processo vai se dar sem a luta e esse processo dialético em que as coisas vão se dando dessa forma aí, com recuos e avanços, né? Agora, a gente, dentro do possível, tem de procurar se colocar de uma maneira, digamos assim, o menos violenta possível, né? E buscar se apropriar dos instrumentos que estão aí à disposição para dar uma resposta sempre sadia, tranquila, serena, né? E de preferência com muita alegria, né? Sim, Até não por isso que podemos nós te suprimir. convidamos para Não estar pode aqui suprimir. falando a respeito deste tema, porque é um tema que a gente precisa conversar, a gente precisa refletir, mas como você bem disse, não é? A gente tem que ter, sim, bons argumentos, temos que buscar nos instruir, isso para todos, para que nós tenhamos, sim, a capacidade de conversar, de dialogar e de aceitar melhor o outro. Porque esta questão de aceitação, ela vai desde o nosso lar, ali dentro do nosso pedacinho, que é a nossa primeira escola, que é o nosso lar, mas isso também vai permear o nosso trabalho, o nosso ambiente profissional, colaborativo, o nosso estágio no convívio com as outras pessoas. Então, sempre buscar, através da nossa ação, da nossa atitude, levarmos uma comunicação bem saudável, né? Uma comunicação que possa nos trazer aí a possibilidade de, sim, entender todos esses meandros, né, da questão aí do relacionamento com o outro, mas buscando sempre levar esta conversa, este papo de uma forma tranquila, como você disse, serena, né? A gente sabe que existem muitos radicalismos, mas que a gente precisa entender que, como falamos aqui a respeito desta lei do amor, essa lei do Cristo, temos sim a capacidade de passar pelos desafios que vão surgir para o negro, para o branco, para o amarelo, para o vermelho, vai surgir para todos. Desafios vão surgir, mas que nós precisamos saber e nos lembrar desta lei do amor, que vai nos ajudar, com certeza, a levar adiante aí esses desafios e transformá-los aí em aprendizado, né, Tarquínio? Então, a lei maior é a lei da busca da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Tudo começa pela fraternidade. Mas ela não vai se dar, quer dizer, essas regras fundamentais da humanidade, né, da aproximação do homem de sua humanidade, não vai se dar sem embate, não vai se dar sem um processo muitas vezes até doloroso. Mas a gente sabe que no limite, você veja só com esse instrumento que Deus tem nas mãos da reencarnação, nós vamos tendo de dirimir as nossas diferenças e vamos reencarnando naqueles lugares em que nós precisamos aprender. Sendo assim, no limite, um dia nós vamos ser fraternos, sim, e nós vamos conviver com o diferente. Hoje, mais do que nunca, você veja essa questão das famílias hoje, né? A grande revolução hoje é a família que está fora do modelo heterossexual. A família hoje está fora desse modelo. Quer dizer, ou ela não está fora, mas foi incluída como uma condição normal as famílias as famílias homo, né? Não hétero, as famílias homo. E parece que está dando certo, que no final é a mesma coisa. Quer dizer, se ficar junto e dar amparo para os filhos crescem bem, mas eles também separam, assim como também nós separamos na relação hétero. Enfim, né? Antes isso era impossível. Eu acho que isso é uma grande, digamos assim, um grande avanço e está acontecendo. E também não se pode deixar de falar uma coisa que é importante. No Brasil, existe a miscigenação há muitos anos, desde o começo é assim. Não existem aquela pessoa que tem uma família totalmente branca ou aquela família que é totalmente negra. Não existe. Muita miscigenação, como eu acabei de dizer, a minha companheira
descendente de japonês, e assim a gente vê. Eu tenho um amigo no Japão que casou com uma aí sim, com uma mulher japonesa lá, tem filhos lá e tal. Quer dizer, assim, a Existem gente está. famílias onde filhos gêmeos nasce um branco e um negro. Isso, Eu tenho tem uma muita amiga coisa que o assim. marido é negro e o cunhado é branco. Pois é. São irmãos gêmeos. E isso é totalmente possível. Então, eu tenho a impressão que, é lógico que o ideal, eu tenho um amigo que fala assim, olha, o Brasil do jeito que vai, quer dizer, com todas essas misturas e tal, você vai, o que você tende a ter na miscigenação, um tipo que aparece aí. E esse é o tipo brasileiro. Na verdade, ele já está aí, né? Hoje ele já está aí. É que a gente se mistura com todo mundo se mistura com todo mundo, desde aquela época o português com a Índia, o índio com o negro com... Não é verdade? Então, parece que existe já... Se não existe uma democracia racial, né? Existe uma democracia sexual. As pessoas se misturam aí há Sim. muito tempo. E que Eu acho bom, isso né? E muito que bom legal. que isso É ocorre. muito bom, Que né? bom que E as isso pessoas ocorre. ficam mais bonitas. Eu, particularmente, acho que dessas misturas, você tem, assim, moças lindas, moços também muito bonitos, né? E é isso, né? O ideal é que as pessoas cada vez, se no Brasil é assim, quer dizer, se misture cada vez mais e diminua cada vez mais essa coisa irracional de um povo achar que é melhor do que outro. Porque, na verdade, isso não existe, né? E não existe mesmo, não existe mesmo. Eu me lembro de um estudioso que disse assim, que, por exemplo, a gente acha muito legal o alemão, a língua alemã, porque eles têm uma palavra para tudo, né? Se você, por exemplo, você está falando ao telefone, quando você diz assim, olha, então até outro dia e tal, em alemão você diz até eu te ouvir novamente. Existe uma palavra aqui, né? E diz que tem uma tribo na África, uma tribo específica na África, cujo dialeto tem todas essas possibilidades, apresenta todas essas possibilidades, como no caso do alemão. Então, do ponto de vista... o que existiu foi isso, essa necessidade, em algum momento, de uma raça querer preponderar sobre a outra, ou um grupo humano, melhor dizendo, querer preponderar, não é? E ganhar hegemonia sobre o outro, explorar, não sei o quê, mas, no limite, mesmo assim, foi havendo, né, os senhores de engenho com as escravas, as crianças foram nascendo, né? E a miscigenação sempre aconteceu, né? Então, a gente tem a impressão, e mais do que isso, a gente tem a esperança de que um novo povo, né, concretamente está surgindo, está sendo, vamos dizer assim, construído, né? E junto com isso, né, a gente espera que vá cada vez mais arrefecendo essa necessidade de um grupo querer se sobrepor sobre o outro, né? Essa é a nossa esperança, né? Estamos aqui há 5 minutinhos para terminar o Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, e a intenção era bem essa, era trazermos aqui a possibilidade de reflexão sobre a nossa capacidade de buscar aceitar o outro. Temos todos essa capacidade, só temos que desenvolver, exercitar essa nossa capacidade de aceitação com o outro. Falamos aqui com Antônio Carlos Tarquínio a respeito da lei do amor, a respeito da questão do Evangelho, do Cristo, que nos dá a oportunidade, em todas as encarnações que temos, de trazer essa nossa capacidade de levar o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem para as outras existências e, com isso, enfrentar os desafios que surgem. E esses desafios surgem para todos, né? Como sabemos, felizmente, né? Estamos ainda vivendo num mundo de provas e de expiações, então esses desafios são para todos nós, independente da raça, da cor da pele, da questão econômica. Nós todos estamos aqui para evoluir. Então, a minha intenção em trazer o Tarquínio, em falarmos a respeito
do preconceito, da discriminação de uma forma mais filosófica, foi isso, trazermos a esperança de que, como você mesmo já disse aqui na sua fala, que somos todos capazes de buscar esta equidade, né? De estarmos aí encarando o outro da forma como gostaríamos que fôssemos também, não é? É aquilo de dar ao outro aquilo que nós queremos ter também. Então, este dar é dar respeito, é dar atenção, é dar o olhar de que o outro é um filho de Deus como nós. Então, essa esperança, né, no porvir aí. E nós vamos ter que fazer a nossa parte, né? Então, isso é para todos. Então, Jesus, se você pega o modelo de ação de Jesus, o que ele dizia? Vem a prostituta, pode chegar, vem o ladrão, Zaqueu, pode chegar, vem o publicano, né, pode chegar. Ele incluía todo mundo, né, e nós temos de ser cada vez mais inclusivos, aceitando o diferente, como eu costumo dizer, na sua outridade, né? Aceitar o outro na sua outridade. Ele não aceitar, não querer trazer o outro na mesma idade, querer que seja igual a mim, mas aceitá-lo na sua outridade, naquilo que ele mesmo é. Isso daí é um exercício que a gente não consegue realizar numa vida. Mas a gente tem a possibilidade, sim, né, de desenvolver. É exercício diário, né, Tarquínio? Exercício diário. Aproveitar todas as oportunidades que surgem no nosso dia a dia para a gente buscar essa condição de aceitar o outro da forma que ele é, né? Para que nós também possamos ter essa aceitação, não é? E é diariamente. Dia por dia, tendo paciência conosco, com aquele companheiro que está ao nosso lado ali no lar, com aquele colega de trabalho, aquele olhar que nós possamos, de repente, exemplificar, porque, como está sempre nas conversas ou nos textos, no pano de fundo que a gente gosta de trazer, é aquilo, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória para todos nós. Então, dependendo daquilo que nós vamos entregar para o outro, nós vamos receber também. Isso, sem dúvida nenhuma. E compreender é isso, né? Compreender está aberto para as coisas, aberto para o outro. E isso depende muito também de autoaceitação, né? Todo mundo sabe disso. Eu preciso aceitar a minha sombra, vamos colocar assim, né? Para eu não projetá-la nos outros, né? E demonizar os outros, quando, na verdade, muito do que acontece... Tem um amigo que fez uma confissão numa mesa, filósofo. Temos um minutinho para terminar, né? Tá? Fez uma confissão dizendo assim, que ele fez uma confissão a um padre, né? Desculpa, né, usar esse exemplo, mas enfim. E o padre disse, isso não tem perdão. Nossa. Ele era um menino. E isso, ele rompeu, ali ele rompeu. E, na verdade, eu não vou dizer o que ele disse, mas era uma coisa de criança, mas que, ao meu ver, o próprio padre fazia e não perdoava no menino. Né? Então, a gente precisa trabalhar direito a nossa sombra para não demonizar os outros e encontrar a nossa paz, mesmo que seja uma paz provisória, mas é possível. E ela começa na compreensão do outro, das coisas. Não é? A compreensão, em geral, né, inclui essa, que é fundamental, a compreensão e o acolhimento do outro na sua condição de ser outro, não de ser igual a mim. É isso aí. Olha, nosso carinho a você que esteve conosco no Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 20 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecer aqui a equipe técnica, o Jefferson, Silvio, Diego, lá na Rede Boa Nova de Rádio, Luiz Leite conosco. Amanhã tem Jornal Nova Era. Terça-feira, Tarquínio convidado também, viu? Podendo estar conosco, estaremos aqui terça-feira ao meio-dia. Ótima tarde, bom feriado para você. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.